7 para iniciarmos. Vamos ler o versículo 7, que diz assim: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Pausa, não continue lendo. Nas antiguidades, o atalaia era colocado sobre os muros da cidade. Ele não dormia enquanto os outros descansavam. Ele não se distraía enquanto os outros viviam as suas rotinas. Se o inimigo viesse e o atalaia se calasse, o sangue daquelas pessoas cairiam sobre ele. E por isso hoje, Deus ele continua chamando, levantando atalaias, mas não sobre os muros de pedras, mas sobre famílias, sobre as igrejas, sobre cidades e sobre as gerações. Ele continua levantando atalaias. O maior perigo da igreja não é a perseguição que ela enfrenta, é o silêncio dos atalaias. Quando os atalaias se calam, quando eles silenciam a mensagem de Deus, o perigo é muito grande. A destruição é tamanha. Então o maior perigo não é a perseguição à igreja, mas o silêncio dos atalaias. Porque nós não seremos julgados somente por aquilo que nós praticamos de errado. Nós não seremos julgados somente por aquilo que nós falamos de errado. Mas também seremos julgados diante do trono de Deus por aquilo que nós não falamos, pela nossa omissão. Infelizmente, muitos têm omitido a pregação do Evangelho para não perder membros da sua igreja local. Muitos têm omitido a voz da verdade com medo de ser perseguido. Muitos têm omitido a voz da verdade para agradar as pessoas. Muitos têm omitido a voz da verdade por ter medo do que os outros vão pensar. Mas um verdadeiro atalaia continua propagando a voz de Deus na terra. Um verdadeiro atalaia ainda continua pregando as Escrituras. Um verdadeiro atalaia não omite aquilo que Deus mandou dizer. Não importa se quem vai ouvir vai gostar ou não. Deus mandou dizer, diga. Mas é claro que tudo aquilo que Deus nos manda dizer tem que ter alguma base bíblica, tem que ter alguma direção bíblica, tem que bater de acordo com as Escrituras. Por isso eu gostaria de ler agora o texto completo juntamente com a igreja. Vamos começar no versículo de número 1, que diz assim: o dever do verdadeiro atalaia. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Até o versículo de número 5, a Bíblia fala sobre o levantar de um atalaia e o papel do mesmo. A Bíblia diz assim, que se o atalaia tocar a trombeta e aquelas pessoas da cidade ouvirem o som da trombeta e fingir que não ouviu, e acabar morrendo, e acabar sendo destruído pelo inimigo, porque não se deu por avisado, mesmo ouvindo a trombeta, o sangue daquela pessoa vai ser derramado sobre ela mesma. A culpa é somente daquela pessoa que ouviu o som da trombeta e não deu ouvidos, e não obedeceu, e não se precaveu, e não foi para algum esconderijo, para algum abrigo, para algo mais, para um lugar mais seguro, porque fingiu não escutar o som da trombeta. Então a culpa será exclusivamente daquele que ouviu a trombeta e não deu ouvidos à voz de Deus.
e não obedeceu ao som da trombeta. E diz o versículo 6: mas se o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Se o atalaia que está nos muros, vigiando a cidade, ver que a espada se aproxima, que os inimigos se aproximam, e ele omitir o soar da trombeta, ele não soar a trombeta, e a espada chegar à cidade e matar todas as pessoas daquela cidade, a Bíblia diz assim, que o sangue de cada pessoa que foi morto será cobrado do atalaia. Demandarei da vida do atalaia, diz o Senhor, o sangue de todos aqueles que foram mortos, porque não ouviram o soar da trombeta. E isso tipifica a pregação do Evangelho, a propagação da verdade. Se alguém anuncia a verdade e o povo, as pessoas dão ouvidos a essa verdade, a Bíblia diz no decorrer do texto que esse viverá, esse possuirá a vida, esse será abençoado por Deus. Mas se a verdade é propagada e as pessoas não dão crédito, as pessoas rejeitam aquela mensagem e elas acabam morrendo na sua própria iniquidade, diz a Bíblia que aquele sangue, ele não vai ser cobrado da vida do atalaia. Mas quando nós soamos a trombeta e as pessoas ouvem, elas recebem a vida, elas recebem a bênção de Deus. E diz o versículo 7: a ti, pois, ao filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Veja que um atalaia levantado por Deus, Deus entrega a ele a mensagem e o papel dele é repassar essa mensagem. Ele é um porta-voz de Deus na terra, porque ele não fala de si próprio, ele não cria suas próprias opiniões, ele não cria suas próprias mensagens. Ele fala da parte de Deus, ele fala cheio da presença de Deus, ele fala dirigido pelo Espírito Santo, e não movido pelas emoções, e não movido pelos agismos. Deus o revelou a mensagem, Deus revelou ao atalaia sua vontade, e o atalaia repassa essa mensagem adiante. É esse versículo de número 7 está dizendo. E no versículo 8 diz: se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerás perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Se Deus estava falando para o atalaia dizer ao perverso: arrependa-te, tu está errado, esse caminho vai te levar para a morte, você precisa se converter nos seus maus caminhos. E o atalaia, por medo, com medo de não agradar, com medo de como a pessoa vai reagir, omitir aquela mensagem. Diz a palavra de Deus: se você não pregar o Evangelho para aquela pessoa, se você não avisar, se você não soar a trombeta, o sangue desse perverso, se ele morrer na iniquidade, eu demandarei de ti, atalaia. Ele diz no versículo 9: mas se falares ao perverso, para o avisar do seu mau caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu mau caminho, morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. No versículo de número 9, a Bíblia diz assim: que se Deus der a mensagem ao atalaia, o atalaia alertar o perverso, alertar alguém que está distante de Deus, e esse alguém rejeitar, esse alguém não ouvir a voz de Deus, e morrer na iniquidade, e se perder, o sangue não será derramado sobre a cabeça do atalaia. Porque o papel do atalaia é anunciar o Evangelho, é pregar o Evangelho. Mas se as pessoas vão aceitar ou não, já não é responsabilidade mais do atalaia. Se as pessoas vão recusar a mensagem, se as pessoas vão rejeitar a mensagem, ou se elas vão aceitar a mensagem com humildade, já não é mais responsabilidade do atalaia. E diz o versículo 10: tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falares vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como pois viveremos?
Versículo 11: dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Muitos até mesmo têm essa dúvida, de fato é verdade. Nós estamos cheios de pecado, nós vivemos erroneamente a vida inteira, vivemos em nossas prevaricações, vivemos em nossas concupiscências. Como pode nós viver, Senhor? E o Senhor diz: quem está falando sou eu, através da boca do profeta Ezequiel. Assim diz o Senhor: eu não tenho prazer na morte do perverso, mas o meu prazer é que o perverso se converta dos seus maus caminhos e venha para o Senhor e receba a vida. Assim diz o Senhor. Esse é o prazer de Deus. Pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? É a pergunta que Deus faz ao seu povo, e também faz a nós, no final do versículo de número 11. Por que haveis de morrer, ó casa de Israel? É como se Deus estivesse dizendo: a mensagem está sendo propagada, a verdade está sendo mostrada, o caminho está sendo direcionado. Por que vocês hão de morrer, ó casa de Israel? Vocês só vão morrer se vocês quiserem, porque eu estou apresentando a mensagem que traz vida. Vocês devem aceitar a mensagem. É como se Deus estivesse dizendo isso. Mas no versículo de número 12, a Bíblia diz assim: tu, pois, ó filho do homem, diz aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará do dia da transgressão, quanto a perversidade do perverso não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. O versículo de número 12 é muito importante. A Bíblia está dizendo assim, que a justiça do justo não o livrará por causa da sua iniquidade. Se a pessoa permanece distante de Deus, se a pessoa permanece contrariando a palavra de Deus, a vontade de Deus, se a pessoa permanece no caminho distante da presença de Deus, a justiça dessa pessoa, a justiça própria, não o poderá salvar da sua iniquidade. Mas só que no versículo de número 12 ainda diz que também o perverso que se arrepende dos maus caminhos, todos os pecados que ele cometeu, não será mais considerado, porque Deus perdoa os pecados e levanta e dá vida para este pecador arrependido que decidiu seguir a Deus. Isso é muito emocionante, ler uma mensagem dessa, ver que Deus, em toda a sua soberania, em toda a sua grandeza, ver que Deus, em sua majestade, quando o pecador vai a Ele arrependido de verdade, pedindo a Ele perdão e misericórdia, Ele olha para esse pecador e diz assim: ó, está perdoado todos os seus pecados. Deixa eu passar uma borracha aqui, ó. E Ele não considera mais, não será mais derramado sobre a cabeça daquele perverso convertido todos os seus pecados, porque Deus perdoa. E a partir dali em diante, devemos viver uma vida em Cristo, em Deus. Diz o versículo 13: quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça praticar a iniquidade, não lhe virão à memória todas a sua justiça, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso: certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, e restituir este perverso o penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar a iniquidade, certamente viverá e não morrerá. Diga glória a Deus. Veja que no versículo de número 13 diz assim, ó: quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça praticar a iniquidade, não me virão à memória toda a sua justiça, mas a sua iniquidade que pratica, e ele morrerá. Se Deus diz ao perverso que se arrependeu,
certamente viverás, certamente te salvarei. E ele confiando em si próprio, ele confiando na sua própria justiça, e permanecer no erro, diz a palavra de Deus que Deus não vai considerar todas as obras dele de justiça, tudo aquilo que ele fez de bom, mas certamente morrerás, certamente viverá uma vida distante de Deus eternamente. Diz a palavra. Mas no versículo de número 14 diz também: quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás. É aquele que está no pecado, é aquele que está indo em direção à morte, é aquele que está indo em direção à sua própria condenação, mas que Deus olha para ele e o chama para a sua presença. A Bíblia diz assim: quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás. Se ele se converter do seu caminho, do seu pecado, e fizer justiça e juízo e justiça, me corrigindo, e restituir esse perverso penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar a iniquidade, certamente viverás e não morrerás. É aquele que já estava com um decreto de morte, é aquele que já estava decretado o seu fim, é aquele que estava acumulado de pecados, é aquele que estava distante de Deus, de tal forma que você poderia dizer: talvez essa pessoa nunca mais encontre a presença de Deus. Se ele se arrepender, diz a Bíblia que o decreto muda, já não será mais decreto de morte, viverás uma vida com Deus aqui e eternamente com Ele na glória. Essa é a promessa que Ele faz a todo aquele que se arrepende, a todo perverso que deixa os seus maus caminhos. E diz o versículo 15: e restituir esse perverso seu penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá e não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Muitos chegam até essa conclusão mesmo: o caminho do Senhor não é reto, mas na verdade é o caminho deles que não é reto. E diz o versículo de número 18: desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se perverso da sua perversidade e fazendo juízo e justiça, por isso mesmo viverá. Todavia vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. E aqui neste texto eu separei pelo menos 5 pontos principais, sendo o primeiro deles, que nós iremos destacar: o atalaia é levantado por Deus e não por si próprio, e não pelos homens. E por isso eu gostaria de ler novamente com a igreja o versículo de número 7, para confirmar que o atalaia é levantado por Deus e não por si próprio, e não pelos homens. Diz o versículo 7: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Está confirmado. Deus constituiu Ezequiel como atalaia. E Deus tem constituído também nessa geração alguns atalaias para anunciar sua palavra. Atalaias que não negociam a verdade, atalaias que não massageia ela, atalaias que não adultera a palavra, atalaias que realmente anunciam o evangelho da salvação, o evangelho do arrependemos, o evangelho que tem que estar firme na presença de Deus, o evangelho que não podemos abrir mão da presença de Deus, custe o que custar. Deus tem levantado. Ninguém escolhe ser atalaia por vaidade. É Deus quem chama, é Deus quem separa, é Deus quem coloca você na torre, é Deus quem nos levantou. Um verdadeiro atalaia não vive de opinião. Um verdadeiro atalaia, ele vive de revelação. O verdadeiro atalaia não vive de conversa fiada. O verdadeiro atalaia vive de Bíblia. O verdadeiro atalaia vive da revelação que já não foi deixada. Um atalaia não fala o que acha. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não. Um atalaia fala o que ouve da boca de Deus. Deus dá a ele e ele repassa. Deus fala com ele, ele é um porta-voz de Deus na terra. E o que nós aprendemos com esse primeiro ponto, com essa primeira lição, é que quem fala sem ouvir a Deus não é um atalaia. Se eu falo sem ouvir a Deus, se eu falo sem o entendimento da verdade, então não pode ser Deus. É um eco do mundo que está dentro de mim. Nós devemos falar, mas com entendimento bíblico. Nós devemos falar,
mas de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos direciona. Nós devemos falar, mas de acordo com aquilo que Deus já nos entregou. Quem ouve a Deus e não fala é cúmplice do pecado. Então, se você ouve a Deus e não fala e não propaga, nós acabamos sendo cúmplices do pecado, cúmplices do mundo. Mas há uma segunda lição, um segundo ponto que nós extraímos deste ensino. O atalaia enxerga o perigo antes dos outros. O atalaia dá uma visão mais ampla. A responsabilidade dele é maior. Ele está diante dos grandes muros, olhando ao redor da cidade, para ver se não vem a espada, para ver se não vem os inimigos. Ele não pode vacilar. Ele não pode dormir no seu poço. Exatamente. É por esse motivo que o atalaia enxerga o perigo antes dos outros. Na nossa geração, quando Deus levanta um atalaia, talvez o seu pastor, seu líder, talvez o seu irmão, talvez na sua casa você é um atalaia também, e você enxerga o perigo primeiro do que os seus familiares. O pastor às vezes enxerga o perigo primeiro que quem está sentado aí. Deus tem levantado atalaias, e quando o atalaia vê o perigo primeiro do que os outros, o papel dele é alertar, o papel dele é mostrar, o papel dele é dizer: o perigo vem aí. O papel dele é dizer: você deve abandonar isso. O papel dele é dizer: você deve se batizar nas águas. O papel dele é dizer: você deve abandonar os seus maus caminhos. Você deve abandonar logo essa vida. Você deve abandonar logo esses vícios. Você deve deixar logo essa roda de lado. Você deve logo cortar essas visitas na sua casa. O atalaia vê o perigo primeiro do que os outros. Então, como ele vem primeiro diante dos muros, ele vai avisar a cidade. Quando o pastor bíblico vê o perigo, ele avisa a igreja. Quando uma mulher, um homem bíblico vê o perigo, ele avisa a sua família. Mas o atalaia não se cala, porque ele enxerga o perigo antes dos outros. Para confirmar isso, vamos ler o versículo de número 3 novamente, que diz assim: e vendo ele que a espada vem sobre a terra, toca a trombeta e avisa o povo. Veja que quem está vendo o perigo primeiro é o atalaia. E agora, após ver o perigo, ele vai avisar. Ele vai avisar aquele povo, aquela cidade. O atalaia tem um discernimento espiritual. Ele percebe o pecado se aproximando. O atalaia tem um discernimento espiritual e o aval de Deus para pregar a palavra. Ele percebe a frieza espiritual chegando. Ele também percebe a falsa doutrina sendo infiltrada na igreja. O atalaia de Deus, ele percebe a destruição silenciosa dentro da igreja, porque nós estamos calados muitas vezes. Quando Deus queria que nós propagássemos o evangelho, nós nos calamos. Mas se eu pregar, será que vai gostar? Mas se eu alertar, será que vai continuar indo na igreja? Mas se eu alertar, será que vai querer continuar falando comigo? Vou dizer aos irmãos, aqui na nossa igreja local, já teve pessoas que eu corrigi, que hoje nunca mais me pisou o pé aqui dentro. Mas eu corrigi não conforme as minhas opiniões. No particular, eu corrigi conforme a Bíblia. E aqui muitos irmãos já saíram porque não aceitou a verdade de Deus. Mas corrigi com a verdade e com amor, mostrando na Bíblia o que Deus pensa daquilo que eu aconselhei. E infelizmente muitos. Mas eu não estou nem preocupado. Eu posso ficar sozinho aqui, eu e o Nino, mas a verdade vai ser propagada. Diga glória a Deus. Estou nem um pouco preocupado se vai esvaziar ou não. Se encher, glória a Deus, é o nosso desejo. Que aqui tenha um monte de pessoas, que aqui tenha bastante gente para ser pastoreada, para receber o alimento do céu. Mas se eu quis esvaziar, porque o Evangelho está sendo propagado, glória a Deus também. Vou continuar firme na presença de Deus. Eu só quero ser um atalaia que anuncia a verdade de Deus, que anuncia o Evangelho. Mas não somente eu quero que também você seja um atalaia. Esse é o meu desejo.
é que você também seja um atalaia na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Seja um atalaia. O grande problema da nossa geração é que muitas vezes o povo não quer ouvir o alerta. Você alerta, você toca a trombeta, você mostra o caminho, mas muitos ainda rejeitam a palavra de Deus. Não somente a palavra, rejeita a palavra e rejeita também o mensageiro. Automaticamente está rejeitando o próprio Deus. Mas isso não isenta o atalaia de pregar, isso não isenta o atalaia de anunciar. Embora muitos não querem ouvir, isso não isenta o atalaia não vai se calar, o atalaia vai continuar pregando a palavra. Diga glória a Deus. Vamos dar aqui um exemplo básico. Um médico que vê uma doença grave não avisa o paciente, ele está sendo criminoso. Se ele vê a doença no paciente e esconde essa doença do paciente, não dá o recado para o paciente, ele está sendo criminoso. Em cima desse exemplo, da mesma forma, um atalaia que omite a verdade, um atalaia que não prega o evangelho, um atalaia que se cala, que silencia a voz quando Deus mandou falar, ele também está sendo um assassino espiritual. Ele está levando almas ao inferno, porque não mostrou a verdade. Quem está entendendo a palavra, diga glória a Deus. Mas agora nós vamos para o terceiro ponto dessa mensagem. O atalaia precisa tocar a trombeta. É responsabilidade do atalaia tocar a trombeta. A trombeta está nas mãos do atalaia. Os atalaias têm em mãos a trombeta e é papel dele tocar. Para confirmar isso, eu gostaria de ler o versículo 3. Novamente, a parte B do versículo 3. Tocar a trombeta e avisar o povo. É responsabilidade de um atalaia tocar a trombeta. Nós já sabemos que esse tocar a trombeta é anunciar a palavra, é anunciar aquilo que Deus tem nos direcionado, é passar o entendimento bíblico a outras pessoas, é levar outras pessoas a entender que tem que se arrepender e se apegar a Cristo. Isso é tocar a trombeta. O soar da trombeta significa que o alerta precisa ser claro. Quando se toca uma trombeta, é algo baixo? Não, é algo audível. É algo que, se você tocar, talvez o bairro inteiro aqui ouça o som da trombeta. Porque quando Deus soa a trombeta, através dos seus servos, dos seus atalaias, Ele quer deixar de forma clara algum recado. Ele quer nos dar algum recado de forma clara e de forma audível, para que nós possamos entender. Trombeta não é apenas um sussurro. Trombeta não é um agrado. Trombeta não é negociação. Ou seja, o atalaia, ele não escolhe se a mensagem será aceita pelos ouvintes. Ele escolhe ser fiel. O atalaia não escolhe se a mensagem vai ser recebida pelos ouvintes ou não. Ele escolhe ser fiel. Ele escolhe obedecer à voz de Deus. Ele escolhe anunciar a palavra. Se quem está ouvindo vai receber ou não, aí já não é mais problema do atalaia. Aí já é a pessoa e Deus. A mensagem já foi entregue. Deus já falou. Deus já se revelou. Agora, se esse alguém vai aceitar ou não, aí é Deus. Agora é problema dessa pessoa com Deus. O atalaia já está limpo, porque ele deixa uma mensagem. O atalaia já está limpo, porque ele anunciou o Evangelho. Ele mostrou o caminho para prosseguir. É como o GPS. O GPS mostra: vira à direita, vira à esquerda, vá direto, faz o retorno. Se a pessoa decidir desobedecer o GPS, aí é problema dela ou do carro dela. Se acabar a gasolina, se furar o pneu, se for por uma estrada perigosa, ela desobedeceu o GPS. Aí a pessoa vai dizer: não, vou por aqui porque por aqui é mais rápido. Aí entra numa furada, aí entra numa favela, aí é roubado, aí dá um balão que era para ter economizado uma gasolina. Ninguém mandou desobedecer o GPS. Ninguém mandou desobedecer a placa de sinalização.
Assim é a palavra de Deus, ela direciona, ela é uma placa de sinalização para nos orientar como viver, por onde andar. Se nós desobedecermos, aí é problema nosso, já é problema nosso. Eu não tenho nada a ver com isso, os atalaias não tem nada a ver com isso. Alguém certa vez disse: Deus não nos chamou para sermos populares, Deus nos chamou para sermos fiéis. Então Deus não nos promete popularidade, Deus não nos promete fama. O que Deus nos promete é a sua graça, é o reino de Deus. O que Deus nos promete é uma vida transformada em Cristo. Ele nos chamou para sermos fiéis e não para sermos populares. Quem está entendendo a mensagem, diga glória a Deus. O quarto ponto dessa mensagem: o silêncio do atalaia traz culpa. Quando os atalaias silenciam a sua voz, que representa a própria voz de Deus, isso traz culpa sobre os atalaias. Eles se sentem culpados, e de fato eles vão carregar uma culpa por não avisar, por não pregar, por não mostrar o caminho, por não corrigir, por não doutrinar, por não repreender. Realmente, de fato, vão levar a culpa. Deus irá o julgar. Deus irá dizer: por que você não mostrou quando era para mostrar? Por que você não pregou sobre aquele tema na igreja? Por que você não mostrou o caminho para aquele jovem, para aquela jovem? Por que você não pregou o evangelho àquele pequenino meu? Por que você omitiu a minha verdade? A culpa é sua, Deus vai dizer para muita gente. O sangue dessa pessoa está derramado sobre a sua cabeça, Deus vai dizer para muita gente. Essa é uma das palavras mais sérias da Bíblia. É carregar a culpa, porque omitiu a verdade. Pois o pecado do atalaia não é errar. O pecado do atalaia é se omitir. Quando ele se omite, é um dos maiores pecados que o atalaia pode cometer. É se calar, é omitir a verdade de Deus. Qual lição nós aprendemos nessa quarta? O silêncio diante do pecado é traição espiritual. E o amor que não corrige não é amor, é conveniência. Porque diz a Bíblia que o pai que ama o seu filho, ele corrige o mesmo. Ele corrige a fim de que seu filho ande corretamente, a fim de que seu filho obedeça a sua voz. Então o amor que não corrige não é amor, é conveniência. Mas vamos agora para a quinta lição e última. O atalaia fiel livra a sua própria alma. Veja que coisa interessante. O atalaia fiel, ele livra a sua própria alma. Aquele que propaga o evangelho fielmente, ele livra a sua própria alma da destruição, das culpas. Para confirmar isso, vamos ler novamente o versículo de número 9, que diz assim: mas se falares ao perverso, para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Veja só como é importante ouvirmos isso. Quando anunciamos o evangelho, quando não nos calamos, quando pregamos a verdade, e esse alguém acaba não se convertendo dos seus maus caminhos, ou talvez até mesmo se converte, nós livramos a nossa alma, porque fomos um atalaia fiel e pregamos o que Deus mandou pregar. É uma ordem de Jesus, ir de pregar o evangelho. Mas ele não está dizendo de pregar o evangelho somente aos pastores, somente a alguma liderança. Ele não está dizendo de pregar o evangelho somente a alguém que possui um cargo. Ele está dizendo de pregar o evangelho, quer seja pastor, quer seja evangelista, quer seja o que for, até mesmo um membro que senta apenas na cadeira da igreja local. Ele quer que nós preguemos o evangelho e sejamos um atalaia sobre a terra. O soar da trombeta, ao soar a trombeta, o resultado não é responsabilidade do atalaia. Quando o atalaia propaga o evangelho, quando o atalaia soa a trombeta dos altos muros da igreja, da casa, das ruas, das esquinas,
o resultado já não é mais responsabilidade dele. Se 1, 2, 3, 4, 5 vai ser salvo, ou se 100 vai rejeitar a palavra, o resultado já não é mais responsabilidade do atalaia. A obediência é. O resultado pós-pregação não é responsabilidade do atalaia. Já a obediência de pregar o que Deus mandou é responsabilidade do atalaia. Ou seja, se ouvirem, glória a Deus. Mas se rejeitarem, o atalaia permanece limpo. E para confirmar isso, eu gostaria de complementar aqui alguns versículos bíblicos, pelo menos 3, que eu separei aqui. Isaías escreveu: sobre os teus muros pus atalaias. Isaías 62, versículo 6. Sobre os teus muros pus atalaias, diz o Senhor. É como se Deus estivesse dizendo: sobre essa igreja pus um atalaia, sobre essa casa levantei um atalaia, sobre essa geração levantei um atalaia, sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre essa região eu levantei um atalaia. Então não cale se quando Deus mandar você pregar. Ele levantou, pôs sobre os muros atalaias, diz o Senhor, através de Isaías. Mas Abacuque também escreveu: estarei na minha torre de vigia. Abacuque 2, versículo de número 1. Abacuque se posiciona como um atalaia. Ele diz: estarei na minha torre de vigia. Estarei sobre os muros. Estarei em alerta a todo momento. Se a espada vier, se algo perigoso vai colocar a salvação do povo em risco vier, eu vou tocar a trombeta, eu vou avisá-los, eu vou orientá-los, conforme a palavra de Deus. Estou na minha torre de vigia, disse o profeta Abacuque. Mas o apóstolo Paulo também disse: estou limpo do sangue de todos vocês. Isso está em Atos, capítulo 20, versículo 26 e 27. Paulo diz: estou limpo do sangue de todos vocês. Isso numa reunião lá em Mileto. Paulo convoca os presbíteros de Efésios, faz uma reunião em Mileto, e lá ele diz a esses pastores: estou limpo do sangue de todos vocês. Paulo está dizendo o seguinte: eu toquei a trombeta, eu preguei a vocês o Evangelho, eu doutrinei, eu discipulei vocês para pregar o verdadeiro Evangelho lá onde vocês pastoreiam. Então eu estou limpo do sangue de vocês. Paulo disse aos presbíteros de Éfeso, porque ele anunciou a verdade, ele não se calou. Então, se aqueles pastores se corrompessem, se aqueles pastores levassem milhares de almas à perdição com falsas doutrinas, Paulo já estava limpo, ele anunciou a verdade, ele fez o papel dele. Já não é mais responsabilidade de Paulo se eles vão se corromper ou não. Ele anunciou a verdade àqueles pastores. Para concluir essa mensagem, Deus está chamando os atalaias dessa geração. Deus está fazendo um chamado aos atalaias dessa geração. Deus não está procurando, vamos se conscientizar, que Deus não está procurando influenciadores gospel. Deus também não está procurando pregadores agradáveis. Deus não está procurando cristãos tímidos, silenciosos. Não. Deus está procurando atalaias que choram em oração, atalaias que confrontam em amor, atalaias que alertam com autoridade, e atalaias que não se calam por medo. É esses atalaias que Deus está procurando nessa geração. Por isso alguém certa vez disse, eu gostaria de citar: o inferno avança quando os atalaias dormem. Vou repetir mais uma vez: o inferno avança quando os atalaias dormem. Uma geração se perde quando os atalaias se calam. Igrejas se perdem quando os atalaias se calam. Famílias se destroem, se perdem quando os atalaias se calam. Mas Deus ainda levanta vozes que não negociam a verdade por nada. E por isso a aplicação final de Deus para cada um de nós através dessa mensagem é: seja um atalaia de Deus na sua cidade, seja uma atalaia de Deus no seu bairro, seja uma atalaia de Deus na sua igreja local, seja uma atalaia de Deus no seu trabalho, seja uma atalaia de Deus na sua escola, na sua faculdade, seja uma atalaia de Deus, seja onde for. Permita que Deus te levante como um atalaia, entregue a mensagem de Deus, porque todas as vezes que nós nos omitimos em pregar o que Deus já ordenou segundo as Escrituras, estamos pecando gravemente contra o Senhor.
Vou repetir mais uma vez. O resultado, pós-pregação, pós-mostrar o caminho da verdade, o resultado, se eles vão ouvir ou não, se vão aceitar a mensagem ou não, já não é mais responsabilidade nossa. Se vão rejeitar o Evangelho, já não é mais responsabilidade nossa. Se vão aceitar o Evangelho com humildade, já não é mais responsabilidade nossa. O que nos importa é anunciar o Evangelho. O que nos importa é dos altos muros espirituais anunciar o Evangelho de Cristo, soar a trombeta e avisá-los. E quem entendeu a mensagem, diga glória a Deus. E glorifica bem forte aquele que merece.